Já vai, já vai, já vai. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, entendeu? Então, se Bom fosse dia. verdadeira... Hoje são 25 de março de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O 11º vídeo, 11 vídeos sobre a entrevista da advogada carioca Ana Cristina com o pastor Elvis Silva. A Ana Cristina possui um canal no YouTube com o título Foco nas Ideias Responde. E ela fez 3 entrevistas, cada uma com um pastor. A primeira foi com o pastor Gelton, a segunda com o diácono Lúcio e a terceira com o pastor Elvis Silva, os 3 evangélicos. Muito bem. Fiz uma série de vídeos, analisei a fala do pastor Gelton, analisei a fala do diácono Lúcio e agora estou terminando aqui de analisar a fala do pastor Elvis Silva. Então, os meus vídeos estão aí à disposição de qualquer internauta. Muito bem. Aqui agora, analisando o pastor Elvis Silva. O pastor Elvis Silva, ele é advogado, bacharel em Direito, e ele é doutor em Teologia, evangélico de uma igreja Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro, e ele é pastor lá. Então a Ana Cristina entrevistou aí o pastor Elvis Silva, e agora são 11 vídeos aqui. E o último. Muito bem. Essa entrevista da Ana Cristina com o pastor Elvis Silva, que é um homem simpático, muito educado, nessa entrevista aí, essa entrevista tem duração o primeiro vídeo, de 23 minutos e 51 segundos. E o segundo vídeo, a duração de 12 minutos e 48 segundos. Muito bem. Vamos agora ao último ponto. É a careca de Eliseu. Eu treinei muito aqui em casa, antes de fazer esse vídeo sobre o Eliseu, eu treinei muito aqui em casa, gente, para não rir durante o vídeo, porque senão estraga aqui a gravação. E você, olha, você está rindo aí também, ó. Você está rindo, ó. Aí atrapalha aqui, ó. Aí piora mais ainda a minha situação. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o esforço para não rir durante o vídeo. Da sua parte e também da minha, vamos fazer o esforço aí, quem sabe, vamos torcer aí, não é? Para que você consiga segurar o riso e deixe para rir depois do vídeo, certinho? Essa me ajuda muito, certo? Então, muito bem. Então vamos aqui à parte agora da careca do Eliseu, que está aqui no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. A Ana Cristina entrevistou aí o pastor Elvis Silva, colocou diante dele várias lendas bíblicas. Colocou a lenda do sacrifício de Isaac, que era filho de Abraão. Ela colocou a lenda da filha de Jefité, que foi morta e queimada pelo próprio pai. A Ana Cristina colocou também o censo do Davi, já falei também sobre isso, o censo do Davi, e que mais? Bom, e agora ela colocou também, agora por último, que é esse ponto agora, que é sobre a careca de Eliseu, certo? E ela colocou esse casinho aí, essa lenda bíblica, para o pastor Elvis Silva. E é sobre isso o último vídeo aí, sobre as explicações do pastor Elvis Silva sobre a lenda de Eliseu, a careca de Eliseu. E você vai rir muito aí com o que o pastor Elvis Silva diz. De novo, você vai rir bastante. Então, muito bem.
No tempo de 6 minutos e 24 segundos, no tempo de 6 minutos e 24 segundos, até ao tempo de 12 minutos e 48 segundos do vídeo. Então, eu peguei aqui as principais falas do pastor Elvis Silva sobre a lenda aqui, a careca de Eliseu. Então, vou ler agora, transcrevi aqui o que o pastor diz. Vou ler agora e depois colocarei aí o trecho aí, o pastor falando. Então, a partir de 6 minutos e 24 segundos, o pastor Elvis Silva, ele explica para a advogada Ana Cristina o que é aí o texto bíblico sobre a careca do Eliseu. Então ele diz assim, o pastor, porque a Ana Cristina diz que essa lenda aí bíblica é mais uma lenda hedionda, uma lenda muito má, uma lenda macabra, uma lenda que poderia estar no diário do Conde Drácula. Então ela diz que há muita desumanidade ali, a Ana Cristina, naquela lenda bíblica. E aí o pastor Elvis Silva vai explicar para ela o que ele pensa. Então ele diz assim, abre aspas, se você, ele está dizendo em relação à advogada Ana Cristina, se você ler o texto sagrado direitinho, você vai ver o Eliseu falando assim, você não vai ver o Eliseu falando assim para as ursas, ursas, matem esses meninos. Ele, diz o pastor, ele quem? O Eliseu. Ele amaldiçoou os meninos, diz o pastor. Ele amaldiçoou os meninos. Ele amaldiçoou aqueles meninos. Não é porque eles, os meninos, estavam afrontando o profeta Eliseu. Eles estavam afrontando o Deus do profeta Eliseu. Esse é o grande problema, diz aí o pastor. Quando uma pessoa zomba de Deus, ela vai colher os frutos que ela está plantando, diz o pastor. Eu acho desproporcional, o pastor está dizendo que acha desproporcional, porque na lenda bíblica o Eliseu amaldiçoou os meninos. Os meninos estavam gozando da careca do Eliseu. E por isso, apenas por isso, o Eliseu amaldiçoou os meninos em nome do Deus hebreu. E o Deus hebreu soltou 2 ursas do mato, do bosque, e essas 2 ursas mataram, despedaçaram 42 daqueles meninos. Então essa lenda terrível que está na Bíblia, essa maluquice aí feita por um hebreu, que não tinha a menor ideia de justiça, de amor, de solidariedade. Então a Ana Cristina fez essa pergunta ao pastor Elvis Silva, e ele aqui está explicando, e você está rindo muito. Mas segure o riso aí, porque você me atrapalha aqui. Então ele diz aqui, eu acho desproporcional. O próprio pastor Elvis Silva está dizendo que ele achou desproporcional aquele ataque de 2 ursas mandado pelo Deus hebreu contra aqueles meninos, aqueles rapazes que estavam zombando da careca de Eliseu, entendeu? E o pastor diz, eu acho desproporcional, ele próprio reconhece. Mas ele diz, mas a visão de Deus é outra coisa, diz o pastor. O pastor está dizendo para a Ana Cristina que ele acha desproporcional 42 meninos 42 rapazes serem despedaçados por 2 ursas mandadas pelo Deus hebreu, só porque esses meninos estavam zombando da careca do Eliseu. Mas ele diz, o pastor Elvis diz que ele acha desproporcional, mas ele diz que Deus não achou, e por isso Deus mandou 2 ursas despedaçarem aqueles 2 meninos. E os cristãos dizem, inclusive o pastor Elvis Silva, que o Deus hebreu, o Deus da Bíblia, é um Deus
Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Quando o pastor Elvis Silva disse essa loucura aqui, que isso aqui é caso de internação em clínica psiquiátrica, quando ele disse isso aqui, que ele acha desproporcional, só que o Deus hebreu não achou desproporcional. Então, quando ele diz isso aqui, a Ana Cristina, ela fica abismada com o que acabou de ouvir do pastor Elvis. E a Ana Cristina diz assim, você verá, ela diz assim, mas pastor, mas não é, esse Deus da Bíblia não é um Deus de amor, pastor? Não é um Deus de amor? Pastor, como é que um Deus de amor vai mandar 2 ursas despedaçarem 42 rapazes apenas porque estavam gozando da careca do Eliseu? Que Deus de amor é esse, pastor? Aí veja a resposta do pastor Elvis. Ele diz assim, mas também é Deus de justiça. Veja aí, ele diz para Ana Cristina, mas também é Deus de justiça. Ora, que justiça existe em você mandar matar 42 rapazes despedaçados por 2 ursas na lenda? Isso é justiça? Matar 42 rapazes porque estavam gozando da careca de outro homem? Veja a loucura, gente. O que a crença religiosa é capaz de fazer com o ser humano. A crença religiosa, ela come, ela devora os neurônios. O homem religioso, ele não pensa, ele não raciocina. Diante de uma barbaridade dessa que está aqui na Bíblia, que é uma lenda, não é um fato real, que é uma lenda, diante dessa lenda, um cristão, ele olha para essa lenda e ele não vê aí uma coisa hedionda, não, porque ele está cego pela fé religiosa. Ele está cego pela fé religiosa. Ele perdeu a inteligência, perdeu o raciocínio. Se esse caso aí, fora da Bíblia, aqui em São Paulo, 42 rapazes foram mortos porque estavam gozando da careca de um paulista, se isso aí fosse em São Paulo, um cristão diria que isso aí é um absurdo, que isso aí é uma coisa má, é uma coisa hedionda. Mas se essa coisa hedionda está na Bíblia, aí o cristão fica cego. Ele vê isso aqui e não vê o absurdo. Isso aí é o que eu digo, gente. A religião, a crença religiosa, ela destrói os neurônios humanos. O homem religioso, ele não raciocina. E você está vendo isso aqui de forma bem fácil. E quem explicou isso aqui há muitos anos, há quase um século, foi Sigmund Freud. Aqui está Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud era judeu, filho de Jacó e Amália, e o Freud era ateu, ele era ateu. E aqui, neste livro maravilhoso, O Futuro de uma Ilusão, a ilusão a que se refere Freud é a religião. Na página 88, já li esse trecho aqui para vocês, mas você vai entender o comportamento aí do pastor Elvis Silva. Quando ele diz que o Deus da Bíblia é o Deus de amor, é o Deus de misericórdia, que Deus aí socorreu o Eliseu, porque o Eliseu estava sendo taxado de careca. Sobe careca, sobe calvo, sobe careca. Os rapazes gozando do Eliseu. E por isso o Deus hebreu mandou aí, o Deus hebreu mandou 2 ursas, o Deus hebreu, e essas ursas despedaçaram 42 rapazes, apenas porque estavam xingando o profeta Eliseu. Então aqui o Freud diz assim, gente, grave bem isso aí, olha o que ele diz, abre aspas, nenhum homem racional se comportará tão levianamente, veja aí, em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas
e mais sagradas. Fecha aspas. O que o Freud diz aqui é a mais pura verdade, e que você está vendo aqui em meus vídeos, analisando aqui a fala de pastores, né? Pastores evangélicos, livros evangélicos aí e tal. Então você vê que o Freud aqui tem toda a razão. Ele diz que um homem racional, ele só se contenta com fundamentações lógicas, consistentes para seus juízos, para sua tomada de partido. O homem racional. Agora, quando esse homem racional entra numa religião ou numa seita religiosa, aí esse homem, ele perde a razão. Aí esse homem, ele passa a se contentar com fundamentações miseráveis para seus juízos. Ele passa a se comportar como de uma forma leviana. O que o homem religioso diz não se sustenta em canto algum. Então, o homem religioso, quando ele tenta defender sua crença religiosa, aí ele entra em parafuso, em labirinto. Ele faz uso de fundamentações miseráveis para seus juízos. E foi o que fez aqui o pastor Elvis Silva. Qualquer pessoa mentalmente sadia, diante dessas fundamentações do pastor Elvis Silva, qualquer pessoa mentalmente sadia vai achar essa fundamentação dele aqui estranha. Ele diz que o Deus hebreu soltou 2 ursas para despedaçarem 42 meninos porque estavam gozando do Eliseu. E o pastor diz aí que ele acha isso desproporcional, mas ele diz que a justiça de Deus trabalha de forma diferente. Então a justiça de Deus, ele está dizendo de forma indireta, que a justiça de Deus é a maior injustiça do mundo. Muito bem, gente. Então, até aí, certinho, não é? Você vai ouvir depois aqui o trecho do pastor com a Ana Cristina, certo? Antes disso, vou aqui ler para vocês, explicar essa lenda aqui que está em 2 Reis, no livro da Bíblia, 2 Reis, capítulo 2, 2 Reis, capítulo 2, versículos 23 a 25. Diz assim: rapazinhos zombam de Eliseu. O profeta, entre aspas, o profeta Eliseu. É bem pequenininho isso aqui, gente. Depois do vídeo, abra sua Bíblia e leia 2 Reis, capítulo 2, versículos 23, 24 e 25. Só 3 versículos. Então eu vou ler. Diz assim: então subiu dali a Betel, ou seja, o careca Eliseu. O Eliseu, o profeta Eliseu, ele era careca, de acordo com a lenda aqui. Diz assim: então subiu dali a Betel, e indo ele quem? O Eliseu, o profeta. E indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombaram dele. Isto é, os rapazes zombaram da careca do Eliseu. E diziam-lhe, veja aí, sobe, calvo. Calvo, aqui é o adjetivo para careca. Sobe, careca. Sobe, calvo. Sobe, calvo. Virando-se ele para trás, isto é, o Eliseu, ele ouviu aqueles rapazes gozando da careca dele. Aí ele voltou-se para trás e viu aqueles rapazes e ficou furioso com os rapazes, o Eliseu. Virando-se ele para trás, viu-os, isto é, ele viu os rapazes e os amaldiçoou em nome do Senhor. O Eliseu viu os rapazes mangando da careca dele, zombando da careca dele, e aí ele amaldiçoou aqueles rapazes em nome do Deus hebreu, em nome do Senhor. E aí o Deus hebreu surgiu
mandando 2 ursas para despedaçarem aqui 42 rapazes, porque havia mais. 42 rapazes foram despedaçados pelas 2 ursas mandadas pelo Deus hebreu para socorrer o profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu estava sendo xingado e o Deus hebreu não gostou disso. Você vê aqui a loucura da lenda bíblica. Muito bem, então vamos lá. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles, 42 daqueles rapazes, porque havia mais de 42. Dali foi ele quem? O Eliseu. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Pronto, fecha aspas. É isso aí, gente. Essa lenda bíblica, ela foi feita para quê? Isso aqui não é fato real. Não houve um Eliseu, um profeta Eliseu, que ia caminhando, apareceram mais de 42 rapazes, mangando, zombando da careca dele, e aí o Deus hebreu mandou 2 ursas, e as 2 ursas despedaçaram 42 daqueles rapazes. Isso aí é uma lenda, é um fato criado pela imaginação do hebreu aqui. A intenção desse hebreu, ao escrever isso aqui, era dizer que ninguém devia zombar dos homens do Deus hebreu, que acreditavam no Deus hebreu, que ninguém devia zombar desses homens, porque o Deus hebreu protege seus fiéis. Entendeu? Essa é a finalidade e boba do escritor hebreu, colocar isso aqui para dizer àquele povão ignorante daquela época, isso aqui há mais de 3.000 anos, numa região atrasadíssima, cheia de pobreza, miséria, fome, seca, analfabetismo. Então era dizer isso aqui, que na mente deles, o Deus hebreu os protegia. É por isso que eles colocaram essa lenda aqui, com a finalidade de dizer que o Deus hebreu protegia ali os hebreus. Entendeu? Foi essa a intenção do escritor hebreu. Olha, confie que Deus protege vocês. Só que Deus algum existe e Deus algum protege alguém. E a história dos hebreus é a maior prova. Os hebreus, em quase toda a sua existência, sempre foram vassalos, sempre foram dominados por outros povos. E nunca apareceu Deus algum para salvá-los. Entendeu a lenda? É simples entender a lenda. Mas aí o pastor pensa, coitado, que aquilo ali foi um fato real. E que a justiça de Deus, diz ele, é pior ainda que a justiça dos homens. Veja aí. O pastor, ele diz isso no trecho. Você vai ver daqui a pouco. Então, gente, vamos agora colocar aí o trecho. Escute bem o que o pastor fala para Ana Cristina sobre a lenda da careca de Eliseu, certo? Escute aí, depois voltarei. E agora, para finalizarmos, né, vamos falar do profeta Eliseu e por que ele fez aquela questão de ficar tão irritado ao ponto de... Vamos lá. E o início do profeta Eliseu foi logo se deparando com pessoas que queriam zombar do seu ministério. Sim, e eles começam a chamar ele calvo, sobe. Por quê? Porque a versão que as pessoas entendiam é que Elias tinha subido para o céu. Se Elias subiu, sobe você também. Então ele precisava, o Eliseu, ele precisava começar o seu ministério com autoridade. Senão, se você perde a autoridade, aí a vida... não acha muito violento, não? Então, vamos entrar nisso aí. Desproporcional. Sim. A questão da... Vamos entrar nisso aí. Se você ler o texto sagrado direitinho, você não vai ver assim Eliseu falando para as ursas, mate esses meninos. Não, as ursas apareceram. Sim. Né? Ele amaldiçoou. Amaldiçoou os meninos. Amaldiçoou. Isso, mas você não vai ver Eliseu falando assim, ursas, vem aqui e mata esses 42 meninos. Ele amaldiçoa aqueles meninos por causa de quê? Bom, não é porque eles estavam afrontando o profeta Eliseu. Eles estavam afrontando quem? O Deus
do profeta Eliseu. Esse é o grande problema. Porque quando a pessoa... Se fosse alguma coisa vaidade, alguma Não, coisa porque, com uma por exemplo, vaidade dele ser quando a pessoa careca, zomba do pastor é Elvis... uma coisa boa, quando a quando ela pessoa tinha zomba... careca, eu escutei uma coisa normal, de mim e tal. Mas não era uma coisa muito mais séria. Não era só por causa da calvície, era por causa da autoridade, porque eles estavam zombando do Deus. Como eu estava te falando, quando a pessoa zomba do pastor Elvis, tá nem aí. Eu, como sou já fui jogador de futebol, já fui vendedor de várias coisas, então hoje sou advogado. Então eu não esquento muita cabeça. Mas quando a pessoa zomba de mim, mas quando ela zomba do meu Deus, aí essa pessoa que eu te falei no início, ela vai colher os frutos que ela está plantando. Assim, desproporcionalmente eu também acho. Bom, por que mata os 42? Mata só 2. Brincadeira. Brincadeira. Eu acho desproporcional, mas a visão de Deus... Isso não é muito Não é muito pesado. Não, é muito mas, pesado. Então, porque você tem que entender que quando as pessoas mexem com você, é uma coisa. Mas Deus não é Deus de amor, por que Mas também é Deus de justiça. Então Deus é um Deus de amor, né? O texto básico mundial conhecido por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é um Deus de amor. Mas a justiça de Deus, ela é mais pesada do que a justiça do homem. Então muito você bem, pode cometer. Muito bem. Você aí que acabou de ouvir a fala do pastor Elvis Silva, explicando aí a lenda sobre a careca do Eliseu, se você é uma pessoa mentalmente sadia, você ficou aí, achou estranha aí a fala do pastor Elvis Silva, não foi? Achou estranha. Ele diz aí a Ana Cristina que aqueles rapazes, 42 rapazes, que foram despedaçados por 2 ursas mandadas pelo Deus hebreu, diz o pastor Elvis Silva que aqueles rapazes estavam gozando não da careca do Eliseu, mas gozando do Deus do profeta Eliseu. Então você aí realmente vai dar aqui crédito ao que diz o Sigmund Freud, quando ele diz que o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido, o homem religioso. Já o homem não religioso, fora da religião, fora da crença religiosa, ele é um homem 100% racional. Então, um homem racional, ele não faz uso de uma fundamentação miserável para seu juízo. Então você vê aí que o pastor Elvis Silva, é até para você rir muito aí, não é? O pastor Elvis Silva dizendo que o Deus hebreu, naquele momento em que os 42 rapazes estavam zombando da careca de Eliseu, o Deus hebreu resolveu mandar 2 ursas para despedaçarem aqueles 42 meninos. 42 rapazes, pouco importa a idade. Então você vê que absurdo, gente. Como diz o Freud, a crença religiosa, ela conduz o homem a um estado semelhante ao de demência. Preste bem atenção no comentário de pessoas religiosas, na fala de pessoas religiosas, preste bem atenção. Essas falas, elas não têm coerência alguma. Elas não resistem a uma análise lógica. E aí você vê aqui, ó, o pastor dizendo que o Deus hebreu mandou 2 ursas despedaçarem 42 rapazes porque estavam zombando da careca do Eliseu e do próprio Deus hebreu, porque o Eliseu representava o Deus hebreu, o Deus da Bíblia. Gente, religião é isso aí, é ausência de inteligência, é ausência de raciocínio, é ausência de razão. A Ana Cristina, você vê aí, escute bem na voz dela, enquanto ela ouve o pastor Elvis Silva dizendo essas aberrações aí, veja que a Ana Cristina fica sempre dizendo assim, por exemplo, mas pastor, isso aí é um absurdo, matar 42 rapazes porque estavam zombando de uma pessoa, isso é motivo para matar, despedaçar 42 rapazes? Ou 42 adultos, pouco importa? Isso é razão, lógica, isso é justiça. E o pastor diz que não é justiça para ele, mas que para Deus é.
que a justiça de Deus é mais pesada que a justiça do homem. Gente, isso aí é caso de internação em hospital psiquiátrico, nem em clínica, em hospital psiquiátrico. É isso que a crença religiosa faz com as pessoas. É isso que a crença religiosa faz com as pessoas. É isso que as igrejas fazem com as pessoas, com os fiéis. Colocam uma loucura dessa na cabeça. Isso aqui, gente, é lenda. Repito, como já falei, o escritor hebreu que escreveu o que está aqui, ninguém sabe quem foi. O escritor hebreu que escreveu o que está em 2 Reis, aí como mostrei, na careca do Eliseu, esse escritor hebreu colocou essa bobagem aí para dizer àquele povão ignorante da época que o Deus hebreu o ajudava nos momentos mais difíceis. Essa foi a intenção do escritor hebreu, que o hebreu tivesse confiança de que o Deus hebreu estava sempre para auxiliá-los. E aí você vê uma lenda criada em que o Deus hebreu apareceu para auxiliar o profeta Eliseu, apenas porque o Eliseu estava sendo taxado de careca. E aí 42 rapazes foram mortos nessa lenda boba aí. Então é uma lenda boba, ingênua, mas é uma lenda que já mostra a cabeça do hebreu que escreveu isso aí, há mais de 3.000 anos, numa região atrasadíssima, Palestina. Há mais de 3.000 anos, numa sociedade completamente diferente da nossa sociedade de hoje. Então você vê aí que as explicações do pastor, o pastor dizendo que a justiça de Deus que Deus é justo, que isso aí pode ser um fato horrível para nós, mas para Deus, a justiça de Deus é mais justa que a justiça do homem. Onde existe justiça quando você mata 42 rapazes porque estavam zombando da careca de alguém? Isso é loucura. E o advogado e o pastor Elvis Silva, por incrível que pareça, é formado em direito. Ele é advogado. Ele é contra crimes. Se esse fato aqui, veja bem como funciona a cabeça do homem religioso. O Freud explica bem direitinho, eu vou dizer para você aqui. O caso do pastor Elvis Silva. Ele é advogado, mas ele é ao mesmo tempo pastor evangélico. Então, essa violência aqui, que está na Bíblia, nessa lenda, em que 42 rapazes foram mortos, despedaçados, apenas porque estavam zombando da careca do Eliseu. Então, esse fato aqui, essa lenda, ela é horrível. E o pastor aqui fica tentando defendê-la, porque ele é pastor evangélico. Agora pegue esse caso aqui, essa lenda, e vamos colocar hoje no nosso dia. O pastor, ele é advogado, bacharel em direito, só que ele esqueceu o direito agora. Ele esqueceu a ciência jurídica e o avanço dela. Ele esqueceu. Porque eu sou bacharel em direito também. Fui professor de direito penal. Então o pastor Elvis Silva, o que ele fala aí, nada tem a ver com o direito nosso hoje. O direito penal. Muito mais evoluído, milhões de vezes mais evoluído do que o que está na Bíblia. Mas veja bem, então o pastor Elvis Silva é advogado. Eu não sou advogado porque eu não quis. Eu tenho autorização para ser advogado pela OAB, sem a prestação do exame de ordem, porque quando eu concluí o curso de Direito, aqui em Brasília, meu curso de Direito não havia o exame de ordem. Então, se eu quiser ser advogado, basta eu ir amanhã à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB aqui em Brasília, e eu serei um advogado. Eu nunca quis ser advogado, nunca. Não tenho, assim, afinidade com essa carreira, não. É uma carreira bonita, linda, e a Ana Cristina também é advogada. Então eu não quis ser advogado porque eu não quis. Porque eu não quero ser advogado. E já estou aposentado, estou feliz assim. Mas o Elvis Silva, ele esqueceu o direito. Ele esqueceu tudo o que aprendeu na faculdade de Direito, quando ele tenta elogiar, explicar essa monstruosidade lendária bíblica. Então ele cai do cavalo facilmente. Veja, se acontecesse isso aí, o pastor Elvis Silva mora no Rio de Janeiro. Imagine ele no Rio de Janeiro morando lá.
Imagine o pastor Elvis Silva com um filho com 18 anos de idade. Um filho dele, com 18 anos de idade. Então, esse filho do pastor Elvis, lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, ele se une com mais adolescentes ali. 18 anos também, seus amigos, 19 anos, 20 anos. Então, esses rapazes estão ali em Copacabana, de frente ali pro hotel, né? O Hotel Palace ali. Então eles estão no calçadão de Copacabana. Aí passa um senhor careca ali no calçadão de Copacabana. Passa um homem careca, chamado Eliseu. Vamos colocar aí. Um homem careca chamado Eliseu. Passa um cearense ali, chamado Eliseu, um careca. E aí o que acontece? O filho do pastor tem 18 anos. E ali em grupo, quando você está em grupo, você passa ali, está bem próximo de brincadeiras, quando a pessoa está em grupo. Quando a pessoa está sozinha, não. Quase não há brincadeira ali. Mas quando se está em grupo, é comum surgir ali brincadeira. Então, vamos dizer, o filho do pastor tem 18 anos de idade, veja aí. Aí está com os colegas dele, com 20 rapazes. Aí passa um careca chamado Eliseu, um cearense, da minha terra, lá de Sobral, um careca, passa ali. Aí eles olham para a careca do Eliseu e começam a zombar da careca. Aí eles dizem, ei careca, ei fuleiragem. Esses rapazes, e um deles é filho do pastor. Aí imagine se esse careca aí, ele vai a um apartamento ali, onde ele mora, aí ele pega o revólver dele e volta. Aí ele mata os 20 rapazes. Imagine, matou aí o filho do pastor Elvis Silva, que tinha 18 anos, e que foi morto apenas porque estava zombando da careca do cearense Eliseu. Então morreram ali 20 rapazes. E aí, os cristãos, o que eles diriam aqui no Brasil? Eles diriam, os cristãos, que aquilo ali é um absurdo, que aquele careca cearense, ele era um homem do mal, porque ele matou 20 rapazes apenas porque estavam zombando da careca dele. Então o cristão, ele vai reprovar um fato quando esse fato está fora da Bíblia. Aí o cristão reprova. Quando esse mesmo fato que está fora da Bíblia, quando esse mesmo fato que está fora da Bíblia é reprovado por cristãos, esse mesmo fato você coloca na Bíblia, aí os cristãos passam a elogiar esse fato. Viu aí a loucura religiosa? Explicada por Freud. Sigmund Freud. Viu aí? Um fato real, vamos colocar aqui, um fato como se fosse real, aconteceu no Rio de Janeiro. O pastor Elvis Silva, o filho dele foi assassinado por um cearense careca, apenas porque estava gozando da careca do cearense. Então o cearense matou o filho do pastor Elvis Silva, com 18 anos. O pastor, ele não vai dizer o que ele diz aqui em relação à Bíblia. Ele vai dizer que o filho dele foi assassinado por um maluco, porque um homem que mata outro apenas por causa de um apelido, de uma gozação, matou, esse homem é maluco. Esse homem é muito mau. Então o pastor Elvis Silva iria dizer que aquele Eliseu ali era muito mau, porque matou o filho dele apenas porque era taxado de careca. Mas aqui, quando esse fato se joga na Bíblia, aí o pastor muda a concepção. Ele tenta defender essa maldade que está aqui. Então, se um fato está fora da Bíblia e é feio, aí o pastor diz que é feio. Agora, se o fato que está fora da Bíblia e que o pastor diz que é feio, ele coloca na Bíblia, aí passa a ser bonito. Porque colocaram na cabeça do pastor Elvis Silva, desde o berço, que a Bíblia é a palavra de Deus. Gente, viu aí como é fácil explicar o que diz o Freud? É o que ele diz, quando o homem age com a razão, o homem, ele não age de forma leviana. Um homem, quando ele age com a razão, ele não se satisfaz com fundamentações miseráveis para seus juízos. Então, o pastor Elvis Silva, ele é um homem religioso. Então ele se satisfaz com fundamentações miseráveis para seus juízos. E é o que vemos aqui. É loucura você aprovar a morte de 42 rapazes, 50 rapazes, 20, ou uma pessoa. É loucura você
aprovar, defender a morte de uma pessoa porque estava xingando outro. Isso é loucura. E dizer que um Deus matou, Deus algum existe, Deus algum mata ninguém. O Deus aqui da lenda da Bíblia, Deus algum aqui existe. Isso aqui é uma criação do escritor hebreu, para dizer àquele povo. Ele inventou essa historinha aqui, que Eliseu foi socorrido pelo Deus hebreu, para dizer àquele povo da época que podia confiar que Deus estava ali para ajudá-lo. Só que Deus algum ajudou o próprio povo hebreu. É o que eu digo, a história do povo hebreu da Bíblia é uma história de dependência. Eles sempre foram dependentes dos egípcios, dos assírios, dos babilônios, dos persas, dos gregos, dos romanos, etc. Deus algum existe na Bíblia e ajudou o profeta Eliseu, como Deus também apareceu lá na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, já no finalzinho, 1943, 1944, 1945. Deus algum apareceu lá na Alemanha de Hitler para salvar, por exemplo, o povo dele, o povo judeu. Hitler torturou e matou mais de 6 milhões de judeus em campos de concentração inúmeros, Auschwitz, Dachau e assim por diante. O Adolf Hitler mandou matar mais de 6 milhões de judeus, câmeras de gás, fuzilamentos e depois o corpo queimado em fornos crematórios para desaparecer com os ossos. Então Hitler fez uma barbaridade com o povo da Bíblia, o povo judeu. E Deus algum apareceu ali para salvar pelo menos uma criança judia. Então Deus não apareceu na Alemanha nazista para salvar seu povo, como também Deus não apareceu aqui na Bíblia para salvar o Eliseu. Isso, gente, é enganar pessoas ingênuas. Fiéis frequentam igrejas e são enganados por líderes, porque esses fiéis não conhecem a Bíblia, não conhecem a história dos hebreus, não sabem o porquê de um hebreu ter escrito uma coisa assim e assado. Não sabem nada. Então, quando você não sabe nada sobre a Bíblia, você facilmente é enganado, porque você aceita tudo, já que você não pode contestar, porque você não tem conhecimento para contestar. Quando você tem conhecimento, aí não. Ninguém engana você, ninguém o enfrenta, porque vai passar por humilhação. Então você vê o pastor Elvis Silva, vendo essa lenda na Bíblia, ele pensa que isso aqui foi um caso real. Ele esquece o direito, aí ele se formou em direito, ele esqueceu o direito, que é uma coisa linda, que reprova qualquer ato aqui que está na Bíblia. E ele esqueceu isso, o pastor Elvis Silva, e disse para Ana Cristina que a justiça de Deus é muito mais pesada que a justiça do homem. E a Ana Cristina ficou calada, mas dentro dela, você vê lá a indignação dela diante das palavras do pastor Elvis Silva, porque são palavras dele, as palavras dele não têm consistência alguma. São fundamentações miseráveis para seus juízos. Então você aí que está assistindo a esse vídeo, pouco importa se você aí tem crença religiosa ou não. Raciocine aí, você tem um filho com 18 anos de idade, você aí. Seu filho sai com mais 5 colegas. E aí seu filho com esses 5 colegas, 6 rapazes, passam a gozar de um cearense careca, que mora aí na sua cidade. E o cearense vai lá, pega o revólver e mata os 6 rapazes, seu filho e os outros. Você aí, que tem um filho assassinado, um filho com 18 anos, assassinado por uma pessoa, só porque era taxada de careca, e seu filho foi assassinado. Você vai ficar o quê? Você vai ficar feliz com a ação do careca? Não. Você vai criticar. Você vai querer que a polícia prenda o cearense careca, porque matou seu filho por uma besteira. Isso aí hoje, no Código Penal brasileiro, é homicídio qualificado por motivo fútil. Quando você mata alguém por motivo fútil o que é? É um motivo insignificante. Quando você mata uma pessoa hoje aqui no Brasil por motivo fútil, é um motivo insignificante, é um motivo muito fraco. Quando você mata essa pessoa, você responde por homicídio qualificado. E aí a pena é maior,
porque o motivo é fútil. Então, matar uma pessoa porque essa pessoa estava dizendo que você é careca, ou é homossexual, ou é um ladrão, se você matar uma pessoa apenas por isso, ou porque você é feio, você é feia, e você matar essa pessoa apenas por isso, você responde por homicídio qualificado, por motivo fútil, motivo insignificante. É o caso aqui na lenda bíblica. É o caso aqui na lenda bíblica. Então isso é um absurdo, gente. O problema é esse, é quando a pessoa entra numa religião, ela perde a inteligência, ela perde o raciocínio. É o que eu digo, um fato monstruoso fora da Bíblia, o cristão vê como monstruoso. Dentro da Bíblia, o cristão fica cego. O fato deixa de ser monstruoso, apenas porque está na Bíblia, que a igreja colocou na cabeça do fiel, que é um livro sagrado, e o fiel acreditou. Entendeu, gente? É simples explicar isso. Vou dar aqui um exemplo bem prático que aconteceu comigo lá em Sobral. Eu sou de Sobral, no interior do Ceará, terra de Domingos Olímpio, grande escritor, terra do Renato Aragão, que mora na capital do Rio de Janeiro. Em Sobral, morei ali, nasci em Sobral, morei lá até 19 anos de idade. Servi ao exército em Sobral. Aí fui morar em Fortaleza, em dezembro de 75. Eu estava com 19 anos de idade, 19. Fui morar em Fortaleza, na casa, uma irmã minha havia alugado uma casa lá. Muito bem, quando eu estava em Sobral, aí com 17 anos, 16 anos, 15, havia um vizinho nosso, ele morava assim a uma distância de 500 metros. Havia um vizinho lá em Sobral, que era o chamado Apolônio. Ele torcia pelo time do Ceará. Ele bebia muito, ele era alcoólatra. Ele trabalhava, né? E durante a noite, ele bebia muito, ficava bêbado, cambaleando, andando pelas ruas lá de Sobral, cambaleando, a gente via. E fim de semana era pior ainda. Aí, fim de semana, sábado e domingo, o que é que ele fazia, o Apolônio? Ele bebia muito e ele andava com um paletó, por incrível que pareça. Sobral, minha terra, é uma cidade muito quente, 35 graus, a média, 37, quente, muito quente Sobral. Mas ele andava mesmo assim nas ruas com paletó, imagine. E um paletó todo esfarrapado, o paletó dele. A gravata solta por aqui, ó. Então esse era o Apolônio. Então dia de sábado, ele passava ali, às vezes ele passava perto da nossa rua, e eu com 16 anos, 17, 16, 15, 16, 17. Aí ele passava ali pela nossa rua, cambaleando, né? Ia para um lado, ia para o outro, morto de bêbado, e gritando. Ele gritava, Ceará, Ceará, Ceará. Por quê? Porque ele torcia pelo time do Ceará, lá em Fortaleza. Aí você vê, aí ele passava lá morto de bêbado. O que eu fazia? Eu com 15 anos de idade, lembro-me, como se fosse hoje, eu e meus amigos, adolescentes, a gente saía atrás dele, aí passava a mão na bunda dele. Ele ficava com muita raiva da gente, ele, mas não podia correr, porque estava muito bêbado. Aí ele começava a esculhambar com a gente, chamar de filho da puta, filho de uma rapariga, mas a gente fazia isso. Veja bem, adolescentes aí, rapazes, eu com 15 anos, 16, 17, e a gente fazia isso. Corria até perto dele e passava a mão na bunda dele. Diz aquele ditado popular que bunda de bêbado não tem dono, não é? Pois é, a gente passava a mão na bunda dele e ele ficava com raiva da gente. Imagine ali, imagine alguém aparecer ali, da família dele, por exemplo, e matar aqueles adolescentes, a mim e a meus colegas, só porque a gente passava a mão na bunda do Apolônio. Isso é motivo para alguém matar outro? Claro que não. Se matar é homicídio qualificado por motivo fútil, motivo insignificante. Entendeu? Então veja, a gente fazia uma coisa muito mais grave do que essa lenda bíblica. Na lenda bíblica, o Eliseu era taxado de careca. E a gente fazia coisa pior, passava a mão na bunda de alguém. Passar a mão na bunda de alguém é mais grave que chamar alguém de careca, não é? Então, a gente fazia isso.
A gente fazia isso, passava a mão na bunda do Apolônio. Qual o problema? Qual o crime? Nenhum. Apenas uma brincadeira de adolescentes. Imagine matar esses adolescentes porque estavam passando a mão na bunda de alguém. Uma loucura. Então você vê que o pastor Elvis Silva, que é uma pessoa simpática, alegre, você vê que ele faz uso de fundamentações miseráveis para os juízos dele, porque ele é um homem religioso. É o que eu digo, se esse fato aqui, essa lenda bíblica, estivesse lá no Rio de Janeiro, acontecesse com o filho do pastor, ele iria ficar indignado, porque um cara matou o filho dele apenas porque estava sendo taxado de careca. Como o fato está na Bíblia, botaram na cabeça do pastor Elvis Silva que a Bíblia é a palavra de Deus, então ele vê isso aqui e tenta defender. Ou seja, fora da Bíblia, ele recrimina, ele desaprova. Já na Bíblia, ele aprova. Viu como é simples? Entender o homem religioso e o homem não religioso? Portanto, aí encerramos a análise, né? Analisei aí ao longo de vários vídeos, analisei a fala do pastor Gelton, a fala do diácono Lúcio e aí a fala do pastor Elvis Silva. Parabéns aí a Ana Cristina por ter feito esse trabalho maravilhoso. Parabéns. Tchau.